Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe uma ideia pra você. Uma ideia não, duas ideias reaproveitando cadeiras velhas que vocês podem fazer aí em casa. E eu usei dois modelos de cadeiras diferentes de ferro, mas vocês podem adaptar essa ideia usando outros modelos também. E dá pra fazer muita coisa reaproveitando tanto esse material quanto outros. Por isso que eu sempre falo pra vocês olharem com mais carinho para coisas que vocês veem na rua ou coisas que vocês estão pensando em jogar fora. Eu espero que vocês gostem, porque as ideias ficaram bem legais. Então já começa deixando seu like aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se for novo, se inscreve no canal e me segue agora lá no Instagram, que eu vou colocar aqui na tela, para me acompanhar, ver spoilers, novidades, bastidores e muito mais. E vem comigo para conferir essas ideias. Para essa primeira ideia, eu reaproveitei esse modelo de cadeira de ferro de cozinha, que tem a parte de cima ali mais quadrada. E eu comecei serrando a parte de trás ali para separar ela do assento, usando uma cegueta. E aí tá mais rápido, porque senão o vídeo ia ficar enorme, mas vou confessar que deu mais trabalho. E foi mais demorado do que eu imaginei para serrar tudo isso, porque a solda tava bem grossa. Então você também pode fazer isso usando uma serra tico-tico com uma serrinha própria para ferro e metal. E aí na parte de trás, nessa parte do meio, o antigo dono tinha colocado um parafuso, porque eu acho que uma das soldas tinha se soltado. Então eu só desparafusei ali e serrei a outra ponta que estava soldada. Separei o assento para usar somente o encosto e desencaixei essa parte do meio que eu não ia precisar dela também. E como essa parte do encosto não é reta, as pernas ficam inclinadas, a gente tentou deixar mais reto. Então eu coloquei ela no chão, o Everton ficou em pé e foi tentando desentortar ali para deixar o mais reto possível. Foi o máximo que a gente conseguiu, foi isso aí. Mas depois eu fui lixando com a lixadeira mesmo para agilizar e usei uma lixa própria para ferro. Para fazer as prateleiras dessa peça, eu usei uma tábua de pinos de 30 centímetros, porque o tamanho dela já dava mais ou menos ali com o tamanho de dentro daquele encosto da cadeira, a medida já estava boa. Então eu fui marcando as medidas que eu precisava ali, e somente com essa metade da tábua, porque geralmente quando eu compro ela vem com 3 metros. Eu já consegui usar só essa metade aí para fazer todas as prateleiras que eu precisava. E aí eu marquei a medida de 3 prateleiras com tamanhos diferentes, sobrou só um filetinho bem fininho ali no final, que era para deixar a tábua reta. E aí eu fui cortando tudo com a serra tico-tico, mas também dá para fazer com uma cegueta ou um serrote, é mais devagar, mas dá também. E ao invés de usar a tábua de pinos, você pode reaproveitar também tábuas de móveis velhos. Qualquer tábua aí dá para fazer essa ideia também. Depois de cortar as 3 prateleiras, eu fui lixando tudo muito bem. Então eu lixo sempre a tábua inteira, tanto nas partes onde eu corto, quanto nas bordas, que geralmente ficam bem ásperas, e a parte de cima e a parte de baixo ali também, para ficar bem lisinho. Como vocês sabem que eu sempre gosto de deixar a madeira natural, a madeira de pinos, eu usei o verniz de sempre, que é o verniz incolor brilhante, mas você pode pintar essa tábua também, depende aí do seu gosto, da decoração que você vai fazer. Você pode usar verniz incolor, como eu tô usando, ou o verniz com cor,
e até mesmo usar a tinta aí numa cor que você queira. Então eu passei nessas 3 peças o verniz em color brilhante. Eu usava muito o incolor fosco, mas depois eu via que o resultado não ficava muito bom com o tempo. Então esse brilho deixa a peça muito mais protegida, muito mais bonita depois, sabe? Enquanto o verniz secava, porque esse verniz aí geralmente eu deixo de um dia para o outro, ou eu passo de manhã para usar a peça somente no final da tarde para montar. Eu fui fazendo os furos ali nos encostos das cadeiras. E eu esqueci de falar, mas eu usei 2 cadeiras, então eu usei o encosto dessas 2 cadeiras. E aí eu marquei ali em cada lado desse encosto 3 medidas ali que vão ser a altura que cada prateleira vai ficar. Então eu fiz um furo ali com uma broca própria para ferro, até passar do outro lado e repetir o mesmo no outro lado do encosto. E eu fiz essas mesmas marcações com as mesmas alturas no outro encosto da cadeira. Não sei se deu para entender, mas ficou tudo com a mesma altura para ficar certinho. E aí eu passei uma demão de primer nos 2 ferros para proteger antes de receber a tinta. E aí sim, eu pintei com a tinta spray preta brilhante. Depois que a tinta e o verniz secaram, chegou a hora de montar essa peça. Então, eu cortei uma tábua de 30 por 70 centímetros para fazer a prateleira maior, uma de 30 por 50 centímetros e uma de 30 por 30 centímetros para fazer a menor. Posicionei um dos encostos da cadeira na mesa de lado dessa forma, encaixei a tábua grande ali por dentro, na parte de baixo, para fixar o parafuso do primeiro furo que eu tinha feito. Então, eu fiz o furo ali na tábua antes, usando esse mesmo furo que já tinha ali na marcação, e depois vim parafusando. A altura dos pezinhos ali pode ser entre 10 e 15 centímetros. E aí eu posicionei a prateleira média ali no meio, no outro furo que eu tinha feito, para furar e parafusar da mesma forma. E aí eu deixei o espaço entre cada prateleira ali no meio delas de 30 centímetros. Antes de fixar a terceira prateleira, eu já coloquei o outro encosto da cadeira ali do outro lado, para fixar da mesma forma. E na hora de parafusar as tábuas, eu deixei sobrando um pedacinho da tábua ali por fora, nas laterais, e elas não ficaram, as pontas das tábuas não ficaram rentes com a parte de ferro das cadeiras. Eu deixei um espacinho sobrando ali em cada lado, que vocês vão ver depois como ficou. E aí eu fui repetindo esse mesmo processo. E eu cortei as tábuas com 3 tamanhos diferentes, porque os encostos das cadeiras não vão ficar retos, eles vão encostar ali a ponta na parte de cima, como vocês estão vendo. Vai ficar como se fosse um A, sabe? Como se fosse uma escadinha. Então, depois de parafusar as ripas de um lado, eu virei essa peça do outro lado e parafusei da mesma forma. E depois aí sim eu fixei a terceira prateleira menor ali na parte de cima. Mas como sobrou um espaço grande ali entre o ferro e a tábua, porque a parte de cima eu não consegui fechar tanto o ferro, eu peguei um refil de cola quente, cortei 4 pedacinhos pequenos, fiz um furo no meio com a broca bem centralizado e pintei eles com tinta spray preta brilhante, essa mesma tinta aí. E aí, na hora de fixar essa tábua, eu coloquei o parafuso no ferro, coloquei o pedacinho da cola quente pintado por dentro ali entre o ferro e a tábua e parafusei. E aí vai ficar como se fosse um espaçador ali entre a tábua e o ferro nesse vão que ficou, para não ficar parecendo o parafuso, e dá super certo. Ao invés de usar um pedaço de refil de cola quente, você também pode usar uma porca ou até mesmo um pedacinho de mangueira. Mas o pedacinho de mangueira pode entortar e o refil de cola quente, ele é bem durinho e não vai acontecer isso. Eu achei muito mais prático. Mas só é necessário fazer isso, colocar esse espaçador, se ficar esse vão aí assim como ficou no meu. Para proteger os pés dessas cadeiras, aliás, desses encostos de cadeiras,
Eu comprei essas tampinhas que são próprias para cadeiras mesmo. Eu comprei em um ferragista, encaixei ali embaixo e o bom é que já era da mesma cor. Para esse móvel não ficar entortando para os lados, eu aproveitei que ali na parte de cima já tinha um furo e fixei um parafuso brocante para unir essas duas bases de ferro e ficar travado. E a minha mini estante feita com cadeiras velhas ficou assim. Olhando assim, nem parece que eram duas cadeiras velhas, né? E o legal é que você pode colocar itens de decoração, livros ou encher de plantinhas assim como eu fiz, que fica bem legal também para colocar dentro de casa, na garagem ou até mesmo na varanda. E essa estante, aliás, mini estante, porque ela fica bem baixinha, fica no estilo daquelas grandes de escada. E aí, essa ideia merece o seu like ou não? Se você gostou, já aproveita para deixar o seu like aqui embaixo que tem mais ideia reaproveitando cadeira. Para essa ideia, eu reaproveitei uma cadeira redonda. Então, o assento dela é redondo e o encosto também. Mas eu comecei serrando ali o encosto para retirar, mas apenas a parte de cima dele. Eu fui cortando ali usando uma cegueta bem rente com a parte do assento. E como eu disse antes, essa parte tá mais rápido aí para o vídeo não ficar muito longo, mas demora um pouquinho mais justamente porque eu tô cortando ferro, mas com a serra tico-tico usando uma serrinha própria para ferro é muito mais rápido. Depois de cortar as 4 partes do ferro ali, eu fui entortando para quebrar e assim ficar muito mais fácil de soltar. E a parte do assento ficou desse jeito, que é a parte que nós vamos usar para criar essa ideia, para criar esse móvel. Então, eu fui lixando ali tudo usando uma lixa própria para metal. Mas, se você for usar uma tinta chalk, não tem tanta necessidade. Só que como tinha algumas partes da minha cadeira ali que estavam mais grossas na tinta e algumas partes também, tanto onde eu cortei quanto outras estavam com a tinta lascando, eu achei melhor lixar. Depois de lixar, eu apertei a pontinha dos 2 pezinhos que ficam na parte de trás, que foi onde eu cortei o encosto, para ficar achatado. Então, eu apertei bem com o alicate para ficar igual esses outros 2 da frente que já eram achatados. E eles ficaram assim. E aí eu medi o tamanho do assento dessa cadeira ali na parte de cima para fazer uma tábua para colocar em cima e fazer um tampo. Então eu reaproveitei uma tábua velha que eu já tinha cortado um pedaço para criar outra ideia em outro vídeo. E para desenhar um círculo, eu peguei um marcador branco, que dá para ver aí nessa madeira mais escura, né, para ficar melhor para enxergar. Amarrei um pedaço de barbante ali. Retirei esses pininhos antes para não atrapalhar na hora de desenhar e marquei a medida ali bem no meio da tábua para poder desenhar esse círculo. Então, eu tinha medido antes o tamanho do assento para fazer um círculo redondo e colocar ali e acrescentei 2 centímetros a mais, então o círculo ficou maior. E aí eu prendi o barbante no meio da tábua com o dedo, estiquei ele e fui desenhando o círculo para ficar com essa medida de 2 centímetros a mais. Você pode fazer assim ou pegar um objeto redondo que tenha mais ou menos o mesmo tamanho ali para usar como molde. Mas como eu não tinha nenhum objeto com esse tamanho, eu decidi fazer ele dessa forma. E aí fui cortando esse círculo usando a serra tico-tico.
Depois de cortar, ficou assim, ele não fica exatamente redondinho, ele não fica perfeitinho. Então eu fui lixando bem em volta para arredondar, deixar esse círculo com acabamento melhor. Eu lixei tanto em volta quanto nas imperfeições ali dos dois lados que tinham. Para fazer o acabamento, eu usei a massa para madeira, que eu sempre uso aqui. Eu uso sempre a branca, porque fica mais fácil de pintar depois e não aparecer. Porque se eu coloco uma massa escura, depois que eu vou pintar, se eu usar uma tinta mais clara, pode ser que ela se sobressaia, sabe? Então, eu fui passando ali nos furinhos que tinham e em volta dessa tábua. E aí, eu passei uma camada mais grossa em volta, justamente para cobrir bem e na hora de lixar já ficar mais lisinho, não sair tudo. Depois que a massa para madeira secou completamente, eu fui lixando para retirar o excesso dela e retirar também os risquinhos que ficam ali, porque você vai lixando em volta e ainda fica bem riscado. Então, eu vou lixando com uma lixa mais grossa e depois eu passo uma mais fininha para essa borda ficar bem lisinha, não ficar com nenhum acabamento mal feito, sabe? Nenhum risquinho. Assim vai parecer até que tem uma fita de borda, porque o acabamento fica bem feito. Depois de lixar bem, eu passei um pano para retirar todo aquele pó que fica na tábua, posicionei ela na mesa e coloquei o assento da cadeira virado ao contrário, assim, eu deixei ele bem centralizado. E para fixar, eu já aproveitei esses furos que já tinham embaixo ali do ferro, que eram justamente para fixar o assento da cadeira. Então, eu fui parafusando ali de baixo para cima com parafusos pequenos. Para pintar, eu usei a Chalk Paint na cor Moscatel, que é esse tom de verde clarinho que eu acho lindo. Eu já pintei vários móveis com ele aqui, mas você pode escolher a cor que combina aí com a sua decoração. No final você vai ver, já vai entender como é que vai ficar. E aí eu fui pintando a peça inteira, tanto a parte da madeira quanto a parte de ferro. E lembrando que eu tô usando esse tipo de tinta, mas você pode usar também no lugar a tinta esmalte ou a tinta spray. Depois que a tinta secou, eu encaixei nos pés da cadeira essas borrachinhas que são tampinhas próprias para pés de cadeira mesmo. Eu não coloquei antes porque eu comprei só depois, mas poderia ter encaixado antes de pintar também. Então eu coloquei uma em cada ponta ali e depois pintei, mas eu só pintei em volta ali,
justamente porque as cores eram diferentes. E eu passei a tinta em volta. Na parte de baixo não precisa passar, porque vai ficar em contato com o chão. E eu achei melhor pintar para ficar bem discreto, porque esse preto não estava combinando com o verde. Mas se você quiser, pode deixar sem pintar também. Para proteger essa tinta e realçar essa cor e deixar ela mais bonita, eu usei o verniz incolor brilhante, porque assim, além de proteger, essa cor que tá bem opaca vai ficar mais viva, sabe? Muito melhor. Então eu passei o verniz na cadeira inteira, na peça inteira, e ao invés de passar com o pincel, você pode usar aquele verniz brilhante em spray que eu sempre uso aqui também. E depois dessa transformação super fácil e rápida, esse foi o resultado da minha mesinha lateral. Eu amei o resultado, mesmo tendo ficado tão simples assim, eu adorei, ainda mais porque ela ficou toda colorida. E ficaria mais legal ainda ao lado de uma poltrona. Tô até pensando em colocar no quarto da Sofia, mas não sei ainda como é que vai ser, se vai caber, mas ficaria muito legal lá também para colocar as coisas ao lado da poltrona de amamentação. Ainda mais que ela é colorida e ficaria perfeito. E dá para usar ela até como uma mesinha de cabeceira ao lado da cama ou até mesmo ao lado do sofá. Você escolhe a cor que vai pintar para combinar com a decoração. Se você gostou dessa ideia, já aproveita e deixa o seu like aqui embaixo. Qual dessas duas ideias você aí gostou mais e usaria na decoração de casa? O legal é que você pode usar as duas em vários cômodos diferentes. Esse que é o legal aqui desse canal, porque as ideias que eu faço são ideias que você pode usar em vários lugares diferentes de casa, ou até mesmo do seu lugar, do seu local de trabalho, escritório, seja lá o que for. Porque depende tudo da decoração, da cor que você tá usando, sabe? Pra pintar o seu móvel e tudo mais. Então continuem dando sugestões de materiais, de ideias que vocês querem ver aqui nesse canal. Me contem tudo aqui embaixo nos comentários, porque eu tô vendo tudo, tô respondendo e acompanhando todos os pedidos. Eu vou ficando por aqui, um super beijão pra todos vocês e fui, tchau, até a próxima!